Amém. Boa noite. Cumprimento a todos na graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Isso é uma verdade que a Jardim falou para nós. Eu fui curado de algo assim bem difícil pela liberação de uma palavra de uma criança lá no Monte Carmelo. Eu cheguei lá por um período que eu estava passando, que eu fui diagnosticado com a síndrome de burnout, e a fala daquela criança, automaticamente Deus operou e puf, acabou. Então realmente as crianças são a realidade. Através dela a presença de Deus é muito verdadeira. Nós precisamos cuidar das nossas crianças, e o melhor cuidado que tem, o melhor investimento que você faz é ensinar elas no caminho do Senhor. Trazer para a escola bíblica dominical. Hoje a gente viu as crianças aqui falando da palavra de Deus nos cultos, para que elas realmente venham aprender. Amém? Queridos, nós estamos seguindo os passos de Jesus. Deus colocou no nosso coração uma série um estudo para a gente, por conta dessa dificuldade, dos erros que a gente tem percebido no meio da igreja. Quando eu falo no meio da igreja, não é aqui na catedral, no meio da igreja como um todo. Então a melhor forma é olhar para Jesus Cristo, seguir os passos dele. E nós temos feito isso, caminhado passo a passo, olhando. E hoje nós vamos subir com Jesus para a montanha. Está na moda, né? É uma febre mundial, né? Essa experiência de subir a montanha. Se fala muito sobre isso. O mundo inteiro se falando sobre isso. E diz que para você subir a montanha, para você ter uma experiência com Jesus. Muitas pessoas têm falado, vamos, eu resolvi aceitar. E eu vou subir a montanha, só que eu quero que vocês subam comigo esta noite. Nós vamos verdadeiramente subir a montanha com Jesus Cristo. Nós vamos entender o que é essa montanha que Jesus Cristo sobe. Diz que ele foi o número 1. Então vamos entender quem é, o que foi que aconteceu, porque ele realmente subiu. Então eu convido vocês a estarem bem contritos. A presença do Espírito Santo é real. Então Deus tem algo para falar aos nossos corações, mas o inimigo vai fazer de tudo para corromper a palavra. Então firme-se espiritualmente para que Deus venha falar conosco. Então vamos lá, vamos subir junto com Jesus Cristo. O texto sagrado diz assim: certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu a montanha. Eu grifei ali, coloquei ali, é meu, subiu ao monte, mas eu só substituí montanha só para a gente trazer essa configuração. Subiu a montanha e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Então, seguindo os passos de Jesus, como nós estamos fazendo, de repente nós vamos nos deparar com Jesus subindo a montanha. Ele fica lá na base da montanha, o texto sagrado vai dizer, lá na base do monte. Então Jesus Cristo vai até ali, ele vai até o alto do monte. Mas dentro desse texto, quando a gente lê, tem algo bem significativo nesse texto. É bem interessante, o texto vai só mudando a configuração, diz assim: certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam. Olha só que interessante. Ele sobe a montanha porque lá do alto dava para Jesus ver as multidões se ajuntando de pessoas. Uma multidão seguindo a Jesus Cristo, se ajuntando para ouvir a Jesus Cristo. Então o texto sagrado diz que ele viu lá do alto, preste atenção, Jesus subiu a montanha, olha só o que ele faz. Lá do alto da montanha ele vê, nós estamos seguindo Jesus, de repente Jesus está lá, e aí ele está olhando a multidão, ele está vendo aquela multidão. A fama de Jesus a percorria assim algo, quando a gente leu no capítulo 4, no finalzinho, a gente vai ver Jesus operando um milagre. Então isso foi falando, passando, então era uma multidão muito grande que seguia Jesus Cristo. E quando ele subiu lá na montanha, ele viu essas multidões. Mas aí, o que Jesus verdadeiramente viu? O que ele está vendo lá do alto? Qual é a visão de Jesus Cristo? Ele está vendo o quê? Um número muito grande de pessoas? Que ele ali falou, está dando certo, estou juntando gente. O que foi? O que ele viu? Ele viu o número de pessoas ao qual a igreja dele poderia crescer? A igreja dele poderia ficar rica?
que realmente Jesus viu quando ele olhou? Porque lá ele vai dizer que ele viu as multidões, mas o que é realmente que ele viu? Aos olhos de Jesus Cristo. Nós estamos seguindo os passos de Jesus, nós estamos tentando, Jesus viu, o que foi? Foi uma multidão? Para a gente enxergar essa resposta, ver como Jesus viu, precisamos voltar no capítulo anterior, no finalzinho, para nós vermos realmente o que foi que ele viu. E lá no finalzinho do capítulo 4, ele vai dizer assim, Jesus viajou por toda a região da Galiléia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando pessoas de todo tipo de doença. Olha só. As notícias a seu respeito se espalharam até a Síria, e logo o povo começou a lhe trazer todos que estavam enfermos. Qualquer que fosse a enfermidade ou dor, quem estivesse possuídos por demônios, quer sofresse de convulsões, quer fossem paralíticos, Jesus os curava. Grandes multidões os seguiam, gente da Galiléia, de Decápolis, das 10 cidades, de Jerusalém, de toda a Judéia e da região a leste do Rio Jordão. Atentem o que foi grifado aí. O que Jesus verdadeiramente está enxergando ali? Que multidão é essa que Jesus via? Doentes de todo tipo de enfermidade, pessoas possuídas por espíritos demoníacos, aprisionadas. Quando fala possuídos, não é que lá tinha gente com a mão para trás, babando, não. Pessoas viciadas em sexo, pessoas viciadas em drogas, o demônio tomando conta dessas pessoas, pessoas viciadas em violência, em dinheiro, possuídas por demônios. A palavra possessão aqui, às vezes a gente liga por conta dessas coisas loucas que a gente vê aí, principalmente do neopentecostalismo. A gente pensa que o demônio, a manifestação dele na pessoa possessa, é a pessoa está daquele... Não, de jeito nenhum. Tinha um no meio de Jesus Cristo, comendo junto com Jesus, molhando o prato, e o texto sagrado diz que o demônio tinha tomado conta dele. Quem é que foi que percebeu o demônio em Judas? Inclusive ele viajava, operando milagres. Então era assim, Jesus via esse tipo de gente ali, sabe? Pessoas deficientes, que não podiam andar, cegos, que não podiam enxergar, pessoas sofridas, uma multidão absurda de gente. Na realidade não era um pouco, era uma grande multidão de pessoas assim, que estavam sofrendo. O que Jesus viu foi isso. Essa multidão de pessoas que estavam ali eram pessoas que você percebia no olhar a fragilidade delas. E quem está vendo era Jesus Cristo. Lembre-se, Jesus é o próprio Deus, é a triunidade. Então Jesus é 100% homem, mas é 100% Deus. Deus não vê como o homem vê. Ele não olha só a multidão, a aparência da multidão. Jesus percebe absolutamente tudo, o mais profundo da alma daquelas pessoas. E ele viu pessoas assim. Naquela multidão ele viu gente sofrida, gente perseguida, gente possuída, abandonada, faminta, injustiçada. Era isso que Jesus estava olhando lá do alto da montanha. E é a essas pessoas que Jesus começa a falar. Jesus começa a falar ao coração dessas multidões. Quando Jesus começa o famoso Sermão do Monte, a base metodológica, a base de vida de todo cristão, que é o Sermão do Monte, os capítulos 5, 6 e 7, dos quais Jesus Cristo fala o seguinte: se vocês ouvirem o que eu falei e obedecerem, vocês vão ter vida de aflições, mas vocês vão estar firmes, porque vocês construíram a vida de vocês sobre a rocha. Mas se vocês ouvirem isso e não obedecerem, vocês vão estar construindo a vida de vocês sobre a areia, ruína. Então, o futuro
céu, inferno da sua vida está baseado no que Jesus começa a falar agora. E ele começa a falar olhando para quem? Para essas multidões, para essas pessoas. Pessoas com complexos, pessoas com dificuldades, de todo tipo, uma multidão sofrida. Ele começa a falar ao coração daquelas pessoas. As pessoas reunidas ali para ouvir Jesus Cristo. Na realidade, Jesus ele não só expressa através da palavra. Na verdade, quando Jesus começa a falar, ele começa a derramar um bálsamo sobre aquela multidão. Quando Jesus vê aquela multidão, vê o sofrimento, a fragilidade, a enfermidade de todo, quando ele fala de todos os tipos de enfermos, coloque-se aí não só físicos, emocionais, psicológicos, de ordem mental, de desequilíbrios hormônicos, químicos, mentais, todo tipo de enfermidade. Tudo tinha ali dentro. Então Jesus, quando na sua palavra, ele começa a derramar um bálsamo de cura para aquela multidão. Ele leva aquela multidão, ele vai levar aquela multidão a uma cura emocional, física e espiritual. Quando Jesus vai começar a falar, no início da sua fala, ele vai falar com esse intuito. Essa é a finalidade da palavra de Jesus. Foi por isso que Jesus subiu a montanha, para olhar as multidões que tanto sofriam. Ele não leva os discípulos para lá, os discípulos olharem para dentro de si, porque os discípulos precisam passar por uma transformação. Eles levam os discípulos para o alto da montanha, para os discípulos enxergarem o povo que sofria, o povo que tinha fome, sede, estava nu, sofrido, da qual os discípulos não percebiam. Ele mostra aquilo ali. Aí a fala de Jesus vai ser reveladora. A fala de Jesus vai ser cura, vai ser um bálsamo. E Jesus vai começar a dizer a eles, para essa multidão, que eles são bem-aventurados. Apesar de todo o sofrimento, de toda a tristeza, ele vai dizer: vocês são felizes. Bem-aventurado significa a verdadeira felicidade, a felicidade que não pode lhe ser tirada. Você fica feliz porque seu filho passa no vestibular. Você fica feliz porque seu filho casa. Você fica feliz porque você conquistou, a sua empresa está indo bem. Você fica feliz porque você foi curado de uma determinada coisa. Isso pode lhe ser tirado. Não é bem-aventurança. Bem-aventurado é a felicidade intocável. Isso significa ser bem-aventurado. E ele vai dizer para este povo sofrido, essa multidão doente, essa multidão abandonada, essa multidão perseguida, vocês são bem-aventurados. É como ele fala para a igreja de Esmirna e fala: eu sei da tua pobreza, mas tu és rica. É isso que às vezes a gente não percebe. Então Jesus falou: vocês são felizes. E as pessoas escutando aqui. E aí ele vai começar a relatar. Essas palavras passam a gerar uma cura emocional e espiritual. E eu espero que agora, quando Jesus começar a falar, quando a gente começar a ouvir, essas palavras possam gerar cura nas nossas vidas, físicas, emocionais e espirituais. É o melhor remédio que tem. Está aqui. Esse remédio incontestável, as palavras de Jesus. Jesus começa dizendo o seguinte: bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Muita gente deturpa essa passagem dizendo que Jesus não está falando de pobreza, mas da questão espiritual. Lucas, ele não coloca espírito. Quando nós estamos vendo Mateus aqui, Mateus é porque a forma coloquial dele falar era diferenciada. Mas a palavra que Jesus Cristo usa para descrever pobres aqui
é pitóios, uma palavra grega que demonstra miséria absoluta e total, aridez total. Quando nós vamos falar do deserto, da aridez do deserto, usa-se essa palavra. Ele diz assim: vocês que não têm o que comer, vocês que são miseráveis, vocês que são pobres ao extremo, vocês são bem-aventurados. Os miseráveis, aqueles que não têm o básico, aqueles que são esquecidos, inclusive daqueles que têm para dividir, mas não dividem. Jesus está falando para Lázaro, à porta do rico: você é bem-aventurado. Prestem atenção, não finjam que não conheçam a palavra. Não tentem deturpar como as pessoas estão falando. Não, isso não tem nada a ver. Jesus está falando para eles: vocês são, porque de vocês é o reino dos céus. Lázaro morreu só com um cachorro lambendo a ferida. Para onde ele foi? E o rico que tinha tudo não conseguia compartilhar com ele. Jesus está falando: apesar de ninguém lembrar de você, você é bem-aventurado, porque o reino dos céus que Deus preparou é para vocês. Agora você imagina aquele povo sofrido, de repente aquele que se apresenta como o Filho do Homem, o Filho de Deus, o Messias prometido, a palavra de Deus olhando para você: vocês são pobres, falta-lhe tudo, mas tudo que vocês têm, tudo que se espera no reino de Deus é separado para vocês. Vocês são bem-aventurados. É de vocês absolutamente tudo, toda a glória, toda a riqueza verdadeira. Jesus fala para a igreja de Laodiceia: eu recomendo que você compre ouro de mim, que esse teu ouro não vale nada. O ouro que Jesus tem, o tesouro que traça não come, ferrugem não corrói, ladrão não rouba. Esse é o tesouro que essas pessoas têm. Então, olhe como isso é impressionante. Jesus lá do alto da montanha, olhando aquelas pessoas, olhando aquela pobreza, olha essa palavra que ele vem para eles. Jesus não vem prometer: se acalme, a partir de amanhã vocês vão ficar ricos aqui. A partir de amanhã as portas de emprego vão se abrir para você. A partir de amanhã você vai comer uma comida melhor. A partir de amanhã você vai andar num carro melhor. Ele não fala isso. Vocês são pobres, mas o reino de Deus é de vocês. Ele não promete que vai melhorar aqui, mas ele garante que o reino, a verdadeira riqueza é deles. É isso, dizendo para aquele povo do alto da montanha, ele diz: vocês são felizes. Uma felicidade que ninguém tira, porque o choro pode durar uma noite, mas vai acabar, e a alegria vai chegar e jamais vai embora. Agora deixa eu te falar, aqueles que estão sorrindo e se confraternizando, tudo vai se transformar em dor e ranger de dentes, eternamente. Então quem é bem-aventurado? É quem está sorrindo agora ou quem vai sorrir eternamente? Jesus está dizendo para eles: por isso que vocês são bem-aventurados, porque o reino de Deus é de vocês, ninguém tira, ninguém. Então vocês vão ser felizes, e essa felicidade ninguém lhe tira. E Deus vai pegar toda a lágrima e vai enxugar. Então Jesus traz essa palavra. Como isso é significativo para aquela multidão. Como isso é significativo para essa multidão que nós vemos ao redor. Queridos, se a gente sair um pouquinho dessas paredes, se a gente tiver coragem de sair lá fora para olhar a realidade do cachorro lambendo a ferida do mendigo, a gente vai ver uma multidão assim. A gente sair para olhar, a Imperatriz está recheada disso, o mundo está recheado disso, de multidões assim. Mas Jesus tem uma palavra para eles, ou para nós, quem sabe, nós não somos dessa multidão. E ele diz o seguinte: bem-aventurados que choram, aleluia, porque eles serão consolados. Que choro é esse? Ele olha aquela multidão, é o choro da fome, da dor, do sofrimento,
da angústia, o choro do abandono, uma multidão inteira que chora. Jesus está vendo. Não o choro físico, o choro da alma, introspectivo. Aquele choro que você, sabe, quando você percebe na pessoa aquele é o pior choro que tem. E Jesus vê esse choro. Jesus não desconhece, Deus não desconhece o sofrimento de ninguém. Às vezes no nosso sofrimento, na nossa dor, na nossa angústia, nós pensamos que Deus nos esqueceu. Não, Ele não nos esqueceu. Está aqui Jesus Cristo lembrando. Eu estou vendo na multidão esse choro. E Ele diz assim: vocês são bem-aventurados. Vocês são bem-aventurados, vocês são felizes. Apesar de toda dor, de todo sofrimento, de toda angústia, porque o próprio Pai vai enxugar de vocês toda lágrima e vocês serão consolados. Deus vai colocar como um pai pega uma criança e enxuga sua lágrima, e jamais vai acabar, nunca mais vai ter dor, sofrimento, angústia, fome, não, só gozo e glória. Lázaro chorando, desesperado, não tinha nada, ele só queria as migalhas que caía da mesa. Não precisa me dar o resto, só essas migalhas que você está jogando no lixo, você está varrendo. Eu só quero elas. Não teve. Mas quando ele foi para o reino de Deus, era banquete, era tudo do bom e do melhor, eternamente não haveria mais dor. Essa tristeza foi tirada da mente dele, foi apagada. E isso é bem-aventurança, porque isso é verdadeiro e ninguém pode tirar. Vai acontecer. Vocês serão consolados. Vocês que estão chorando, vocês vão ser consolados. Então, aquelas pessoas, essa multidão, eu escutando isso é muito significativo, porque a palavra de Deus vai se cumprir. Então eu sei que o consolo vai vir, eu sei que essa dor vai passar, se nele eu confiar. Eu sei que todo esse sofrimento vai se exaurir, esse abandono vai deixar de existir, porque no próprio convívio do Pai eu vou estar. Então é uma bem-aventurança, é algo, e aquilo vai descendo sobre aquela multidão, como um bálsamo, e eles vão começando a sentir no coração, porque essa palavra vai penetrando no profundo da sua alma, e é como uma verdade que é colocada a eles, mais do que uma resposta, mais do que um prato de comida que lhe é entregue. Aquilo tem uma força poderosa, e Jesus continua dizendo o seguinte: bem-aventurados mansos, porque vão herdar a terra. A gente sabe, o mundo vive uma disputa pelo poder absurda, vivia a época de Jesus, vive, sempre viveu, uma disputa pelos melhores lugares. A gente viu isso com os discípulos, querendo estar um à direita, outro à esquerda, dos melhores lugares da ceia. Isso é da humanidade, sabe, aquela multidão que não possuía nada, nada, aquela multidão que mansa, que não tentava se sobrepor ao outro para ter o melhor lugar do que o outro, aquela multidão que vendo o sofrimento do outro esquecia do seu para cuidar do outro, aquela multidão que muitas das vezes não tinha o que comer, mas o pouco que tinha vinha outro necessitado e dava. Ele não queria se sobrepor, ele não queria o melhor lugar, obediente a Deus, a palavra de Deus. Mansidão é isso, é de você não querer se sobrepor a ninguém. Às vezes a gente pensa mansidão como ser manso, de não reagir. Não é esse o significado da palavra mansidão na Bíblia. Mansidão aqui é você ser humilde, é você não se sobrepor. Aprendei de mim que sou manso e humilde, palavras geminadas que andam juntas. É a mesma coisa de ser obediente. Quer dizer, eles que não disputam, eles não querem nada, e o povo se matando por essa terra, falou: essa terra vai ser para vocês, a terra que eu vou reconstruir. Esse povo está se matando por isso, e vocês não entram nessa disputa, vocês são mansos, vocês vão herdar a terra. Eles que não tinham um palmo de chão para construir uma cabana para dormir. Muitos viviam abarroados dentro de uma pequena casa. Uma certa vez,
uma irmã lá do Monte Carmelo, vivendo com seus filhos, e uma dificuldade muito grande. Um dos meninos tinha hanseníase, e o outro já estava pegando, e a gente sabia que outras crianças estavam sendo abusadas, e a gente foi visitar a casa, se podia chamar aquilo de casa. 4 paredes, um telhado, fezes no canto, urina no canto, todos amontoados ali, o pai cheirando pedra de crack, a mãe usando a filha mais velha para ter relações sexuais dos meninos, crianças assim, famílias assim, que não tinha nada, não tinha um terreno, não tinha nada. Jesus olha para essas pessoas e fala: vocês herdarão a terra. Vocês que são mansos, sabe? Vocês que não entram nessas contendas. Aí Jesus chega e diz o seguinte para eles: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados, fartos. Nós vivemos um mundo onde a injustiça é muito grande. A época de Jesus era do mesmo jeito, lá a injustiça era algo absurdo, mas é o que a gente não vê nos dias de hoje. Nós reclamamos direto das decisões que os judiciários tomam em nível macro, mas as injustiças acontecem não é no nível macro. A injustiça acontece no nível micro. Uma pessoa debaixo do sol, lutando, plantando, lá na lavoura tudo, para no final do mês não ter o direito de comprar um remédio decente. Eu tenho um problema do coração, eu gasto quase R$1.000 por mês de remédio. Tem mês que não tenho condição de comprar. Agora imagina quem mexe com lavoura. Aí um cara aparece na televisão correndo atrás de uma bola, ganha bilhões. Compra um bife com ouro. Aí as pessoas que estão ali querendo migalhas, eles têm sede e fome que seja feita a justiça, mas eu também trabalho. Aí Jesus fala: vocês são bem-aventurados, por quê? Porque vocês vão ser saciados dessa justiça, vocês vão ser fartos dela, a justiça vai acontecer, ela vai acontecer. Eles têm sede como a corça tem sede por água, eles têm fome como a ovelha tem fome pelo pasto, de justiça, por conta das injustiças do mundo, e vai haver justiça, e uma justiça incorruptível, onde o próprio Deus irá julgar. Deus está falando: eu estou vendo tudo, vocês vão ser fartos. Apocalipse revela que os santos que vão subindo, eles clamam na presença do Cordeiro: Senhor, faça justiça, Senhor, faça justiça. E o Cordeiro diz: deixa, a hora que o último perecer, a justiça descerá. E Jesus falou: vocês são felizes, porque esses que estão vivendo a injustiça, esses são infelizes. Vocês são felizes. Por quê? Porque a justiça vai acontecer na vida de vocês. Nós presenciamos isso, injustiça, e nós desejamos isso. Então, a gente não pode nos acostumarmos com a injustiça. Não, nisso não. Mas nós precisamos ter sede de justiça. Nós precisamos ter sede. Nós precisamos. E essa injustiça é nesse nível que nós colocamos. É nesse nível. Um com tantos e gente com nada. Preste atenção, querido. Sabe, esses dias eu vi uma pessoa falando o texto mais significativo da Bíblia Sagrada e o mais, como é que se diz? Não é corrompido. É a que menos se fala. As pessoas não comentam e está tudo ali. Quando Jesus julga as nações: tive fome, tive sede, tive nu, estava pobre, e as pessoas não percebem a injustiça. Como é que eu estava com fome? O texto diz: se você tem com o que fazer e não faz, você está pecando. E Jesus fala: você não vai entrar, afastai-vos de mim. Mas quando foi que não fizemos? Quando tu viu um nu e tu com um monte de roupa não quis tirar, tu acha isso justo? Tu
jogando comida no lixo, sendo gente que está passando fome, você acha isso justo? E não sou eu, é Jesus falando, vocês que estão passando por essa injustiça, que têm sede, que vê isso, vocês serão saciados. Vocês serão saciados. Tem cidade no sul do Brasil que o prefeito paga para tirar os mendigos e levar longe para as pessoas não verem. Você acha isso justo? Quem tem sede, fome de justiça são bem-aventurados. Tinha uma multidão de injustiçados, e eles serão bem-aventurados. Mas Jesus continua e diz: felizes as pessoas, bem-aventuradas as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Que coisa interessante. Apesar da pobreza, do sofrimento que aquela multidão passava, das injustiças, eles não se esqueciam uns dos outros. Eles não se esqueciam. Eles sempre aplicavam misericórdia na vida do outro. Sempre, sempre, sempre. Aquela pessoa passando e eles cobriam de misericórdia. E Jesus fala, sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. E a palavra revela que essa misericórdia que eu utilizo, porque a gente tem visto uma igreja zero de misericórdia, uma igreja que quer que as pessoas paguem, não tenha misericórdia, não aplicam 70 vezes 7. E aí essa misericórdia, ela é uma semente que você planta, mas é uma semente, não é diferentemente da tâmara, né, Marina, que você planta e demora X anos para colher. Diz que quem planta tâmara não come do fruto da tâmara. Osmaí plantou uma e não comeu. Então, a misericórdia não é. Você planta a semente, ela vai gerar frutos e você comerá o fruto da misericórdia. O texto diz: você é feliz, você que tem misericórdia do outro. Porque quem vai ter misericórdia de você não é o outro, é Deus. É Deus. Na hora que você passar pelo crivo, o que vai ser derramado sobre você é o que você derramou na vida dos outros, misericórdia. E era uma multidão de misericordiosos. É incrível que a misericórdia, ela está nas pessoas mais simples. As pessoas que são mais complexas, para fazer uma diferença da palavra simples, no sentido de tem mais conhecimento, tem mais poder financeiro, colocação social, elas têm uma altivez e se sentem no direito de julgar. E geralmente tem vários critérios para justificar a falta de misericórdia. Não existe justificativa para a falta de misericórdia, porque misericórdia, ela é injustificável. Você não usa de misericórdia baseada em mérito, é o contrário. É aí que você derrama misericórdia, porque o Pai derrama misericórdia em nós. Ele não fica olhando para nós, porque Júlio César agora está fazendo isso, eu vou derramar. Não, é porque Ele é misericordioso. E a causa de nós não sermos consumidos não é pelo que fazemos, é porque a misericórdia dele se renova todos os dias. Uma multidão de misericórdia, são felizes, porque Deus vai ter misericórdia de vocês. Jesus diz assim para eles: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Você imagina um povo sofrido, injustiçado, onde a maldade tomava conta deles, onde eles não conseguiam ver as pessoas jogando comida fora, eles não tinham o que comer, não tinham nada, um pedaço de chão, nada, mas Jesus olhava aquela multidão e via corações limpos, onde o mal não conseguiu corromper aquele coração. O texto sagrado diz que no final de tudo, nesse fim de tempo, os corações não vão ficar mais limpos. Por se multiplicar a iniquidade, o coração vai se contaminar. As pessoas vão deixar de amar e vão se deixar vencer pelo mal. E só vai ver a Deus quem tiver o coração limpo. Quem não se deixar vencer pelo mal. Quem não deixar o ódio, a vingança, a inveja, a ganância tomar conta do seu coração. E aquelas pessoas, apesar de tudo aquilo, mantinham o coração limpo. Jesus fala: vocês são bem-aventurados, porque vocês verão a Deus.
Vocês vão ver Deus. Por quê? Porque vocês mantiveram o coração limpo. Vocês choram, vocês sofrem, vocês ficam quietos, vocês não procuram invadir a casa, vocês deixam os cachorros lamber as feridas, mas ficam ali. O coração de vocês continua limpo. Vocês vão ver a Deus. Quer dizer, uma multidão cercada pelo mal, uma multidão onde eles tinham tudo, absolutamente tudo, para ficarem com o coração, sabe? E aí eu vejo, querido, conversando com as pessoas, uma mulher que passava por necessidade, dificuldade, e aí de repente ela começa a abençoar, ela começa agora a levar a cesta básica lá no monte, mas de repente a filha dela fica grávida, começa a ter problemas de ordem mentais terríveis, terríveis, terríveis. Mas ela agradece, liga agradecendo a Deus e faz uma oferta. Pastor, toma aqui R$600 para eu comprar de cesta básica para os irmãos lá. Nenhum irmão veio me visitar, pastor. Mas eu aprendi que Jesus não me abandona. Eu falei, amém. O coração limpo. Apesar de estar fazendo bem e vendo a filha, eu fui lá no dia, o desespero, ela, pastor, ajuda, a filha dela gritando desesperada, querendo se jogar. E aquela loucura, teve que chamar a ambulância, levar para o CAPS, tomar um remédio para se acalmar. Mas mantém um coração puro diante de tudo isso. Não se revolta, não se volta contra Deus. Está vendo meu servo Jó? Íntegro. Tira isso e isso dele. Tá, faz. Olha lá, está vendo? Você acha por que tem um exemplo de Jó? Esses vão ver a Deus. Jesus diz assim, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Muitos se dizem filhos de Deus, poucos serão chamados filhos de Deus. Quem? Os pacificadores. Uma multidão que vivia num mundo de guerra, de conflitos, de vingança, de ódio, mas uma multidão que buscava viver na paz. Uma multidão que não desembainhava a espada. Uma multidão que aprendeu a oferecer outra face, mansa. Esses são os verdadeiros filhos de Deus. Por isso são bem-aventurados. Eles procuram promover a paz. E quem é pacificador é onde tem motivo de guerra. Eu procuro promover a paz entre tudo. Nos nossos convívios, nas questões sociais, em tudo, eu sou pacificador. A minha palavra não é de incitação a conflito. A minha palavra é de incitação a quê? A paz. Jesus Cristo é o quê? É o príncipe da guerra? Tem um joguinho de videogame que, não sei se é o senhor da guerra, o príncipe da guerra. Jesus é o quê? O príncipe do quê? Da paz. Os pacificadores, esses serão chamados filhos de Deus. Venham. Como é que Deus faz com seus filhos? Abraça, recebe, coloca roupa nova, mata o novilho novo, faz uma festa. Vão ser esses, os pacificadores. Jesus olhando para uma multidão de pacificador. E falando isso para quem? Os discípulos que subiu a montanha. Presta atenção. Está vendo a multidão? Escuta. Escuta. Esquece de você, rapaz. Para de se preocupar que você tem que passar por um processo. Olha para o outro. Você tem que se negar. Aí preste atenção. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Querido, quando a gente busca a justiça, quando a gente busca a igualdade, quando a gente busca a paz, isso gera perseguição, absolutamente perseguição. Você já pensou um cidadão que procurou levar comida a quem tem fome, ser perseguido como o Padre Júlio lá em São Paulo? Ser taxado de tantas outras coisas? É bíblico, procurando fazer a justiça, vai ser perseguido e não tem como não ser perseguido. Ali estava uma multidão
que estava sendo perseguida. Mas Jesus fala: é de vocês o reino de Deus. É de vocês o reino de Deus. E isso faz de vocês bem-aventurados. Vocês vão ter perseguição. O povo que segue Jesus Cristo não tem como não ser perseguido, porque é um povo que busca a justiça, que busca trazer essa igualdade para as pessoas. Você vai receber críticas, você vai receber taxar de um monte de coisa, vai ter perseguição, mas você é bem-aventurado, porque o reino de Deus é de você. Aí Jesus fala o seguinte: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Jesus para de olhar a realidade que está vendo. Aí ele começa a falar: vocês escutaram tudo isso? Vocês ouviram que eu falei que apesar, eu sei do sofrimento de vocês, eu sei da perseguição de vocês, eu sei de tudo que você está passando. Eu estou afirmando que vocês são bem-aventurados. Isso aqui é muito rápido que passa, isso aqui é como uma névoa. Passa rápido, vocês são bem-aventurados. Se vocês ouvirem essas palavras e me seguir, agora eu vou falar da partir de agora, se vocês vão me seguir. Aí Jesus agora, ele começa agora a falar, não mais daquela realidade daquela multidão, mas de uma futura multidão que vai seguir a ele. De uma futura multidão que vai ouvir essa palavra e tomar a decisão: vocês vão ser perseguidos. Vocês vão ser injuriados. Vão mentir a respeito de vocês, vão fazer todo o mal contra vocês. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês: vocês são bem-aventurados. Deixa eu contar, não existe outra realidade que espera a igreja verdadeira de Jesus que não seja a perseguição. Se perseguir a mim, quanto mais a vocês. Hoje nós procuramos, a igreja procura dar um jeito de estar aqui e ser aplaudida pelo sistema do mundo. Está errado, tem alguma coisa errada. Porque a igreja, quando ela for na pauta de Cristo, vai gerar perseguição. Vai. Porque você vai mexer com os poderosos. Você vai mexer com quem? Com Satanás. Então isso vai, só que gera uma bem-aventurança. Olha o que ele vai dizer: alegrem-se, fiquem felizes, porque grande é a recompensa de vocês no céu, pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, os profetas foram perseguidos. Então, se estão perseguindo vocês porque agora vocês estão me seguindo, porque vocês entenderam e vocês estão caminhando, fiquem muito felizes, fiquem alegres. Ô glória! Por que você acha que Paulo cantou um hino junto com Silas na prisão? Ele tinha acabado de levar uma surra, querido, feia. Ele não estava numa prisão dessas que tem hoje em dia, não. Era num calabouço frio, úmido, fétido, terrível. Mas olha o que ele falou: oh, aleluia. Ele só pensava no quê? Ele foi revelado a ele os céus. Ele viu o que tinha lá para ele. Ele, oh, glória, epa, botaram mais uma centralzinha na minha mansão lá, aleluia. A recompensa é muito, muito grande. O que você acha que tem reservado para essas pessoas? A grande questão é que o diabo ele é sagaz. O diabo ele é sagaz. Ele mostra o brilho das coisas agora, do ouro. Ele faz e isso encanta os olhos. Eu quero provar agora. Eu não quero comer lentilha no céu, eu quero prato de lentilha agora, eu estou com fome agora. Eu não quero esperar esse banquete maravilhoso que Deus tem reservado. E agora? E o diabo oferece toda a glória, todo o tesouro do mundo agora. E nós queremos e vivemos e nos angustiamos e ficamos ansiosos, deprimidos e tristes, porque queremos as coisas de agora. E Jesus fala: não fiquem ansiosos com isso. Isso vai lhe levar à tristeza. Não fique por coisa alguma dessa vida, se você vai ter o que comer, o que beber. Não pense no dia de amanhã. Mas antes o que? As realidades do céu, o reino de Deus e sua justiça. Essas outras coisas o Pai vai providenciando a vocês conforme o que Ele entende que é melhor para vocês. Pensem lá.
Analisem, parem, porque se você sofrer a perseguição, fiquem muito felizes, alegres, porque o que Deus tem preparado para vocês é absolutamente grande, incomparável, imensurável. É algo. Então, aquelas pessoas, aquela multidão, quando recebeu aquilo, elas não receberam uma palavra de engano como tem ouvido. Não, elas receberam a verdade. Jesus falou: é isso aqui que eu tenho para vocês. Será que há muitos daquela multidão seguiram a Jesus? Porque Jesus falou a verdade para eles: ó, todos vocês são bem-aventurados. E se vocês me seguirem, vai ter perseguição, mas vocês são bem-aventurados. E fiquem muito felizes que vai ter uma recompensa. Não é o que atrai as multidões. Não é. Essa palavra não atrai multidão. Os discípulos mesmos começaram: Senhor, tu tem que mudar um pouco o discurso aí, porque é muito duro. As pessoas querem uma realidade diferente, elas não aguentam mais ser oprimidas por Roma, Senhor. Vamos matar o soldado romano. Aí Jesus vai e cura o soldado romano. Aí Jesus vai e atende o pedido do centurião que comandava uma tropa que perseguia e matava judeu. Não, Senhor, não é por aí não, o povo vai te abandonar, você vai acabar numa cruz. Legal, é isso aí. Você quer vir? Você também tem que carregar uma, você também vai acabar nenhuma. Mas se eu ressuscitei, você também ressuscitará. E eu vou preparar lugar para vocês. E eu vou buscar aqueles que estiverem me esperando. Aí Jesus fala assim: será que vai ter alguém me esperando quando eu voltar? Porventura encontrarei fé? Será que as pessoas estão entendendo isso? O que Satanás faz? Pega um fermentozinho, começa a modificar. Você é especialzinho para Jesus. Jesus vai melhorar a sua vida, querido. Jesus quer que você come o melhor daqui. E o outro? Lembre-se que Jesus ensinou você pedir não o seu pão, mas o pão nosso. Para quando você tiver mais de um pão, você aprender a dividir com quem não tem. Jesus subiu a montanha, e do alto da montanha, ele viu as multidões que sofriam. Do alto da montanha, Jesus enxergou a cada um de nós que passa por sofrimento, por dores, por choro, por momentos de lutas. Nós que cremos em Jesus e que o seguimos. Jesus enxergou o meu coração lá do alto. Jesus viu, e essa palavra ela é muito reconfortante. Todas as vezes que eu estou numa angústia muito grande, muito grande assim, eu vou ler. Na realidade eu leio Mateus 5, 6 e 7 todo dia. Eu preciso ter essas palavras aqui, ó. Mas quando eu estou assim, eu vou lá nas bem-aventuranças. E eu respiro, falo, só aguentar. Hoje nós escutamos um testemunho muito interessante, muito forte, da Paulinha. Paulinha, filha do Joel, não sei se alguns conhecem aqui. A Paulinha é uma advogada que ela engravidou de gêmeas. E num processo que teve um problema lá de um erro, e ela perdeu as duas gêmeas. Primeiro uma, teve um velório, a outra no hospital, depois teve outro velório, da segunda. E ao mesmo tempo que ela perdeu isso, ela perdeu a oportunidade que ela estava trabalhando na época, e foi terrível, foi um negócio assim. E ela confessou aqui que pensou várias vezes em o diabo colocar na cabeça dela tirar a vida, e foi aquela coisa. E hoje ela é uma das profissionais na área de advocacia, assim, da defesa da questão médica, renomadíssima, tem 2 filhos, um casal maravilhoso de menino, uma menina e um menino, marido maravilhoso, uma vida assim. Mas prestem atenção, o processo é difícil. Ela fala, quando ela saiu, ela falou assim: pastor, deixa eu falar uma coisa. Tio Júlio, ela me chama de tio Júlio, que ela anda na minha casa de pequenininha, amiga da minha filha mais velha. E ela diz assim: tio Júlio, se eu soubesse de como eu ia estar a vida hoje, eu passaria tudo de novo. Apesar de tamanha dor que foi, mas eu passaria. O que nos falta é fé, de saber que esse momento que eu estou vivendo, todos nós vamos viver. A grande questão é que a gente não quer suportar a dor, o sofrimento, o abandono, a luta, o choro.
Mas a promessa de Jesus, ela é real, ela acontece. E se não acontecer aqui, vai acontecer no lugar mais correto que tem que acontecer. Eu falei, amém, Paulinho, amém. É isso. Nós precisamos entender, nós precisamos permanecer firmes, não nos abandonar. Quando a gente sobe com Jesus a montanha, Jesus dá uma lição poderosa para todos nós. Ele vislumbra tudo isso que a gente está vendo na vida de cada um de nós. Ele fala, vocês são bem-aventurados, fiquem firmes. Continuem, vocês são bem-aventurados por isso, por isso, por isso e por isso. Vai ter perseguição? Vai. Mas, Senhor, não vai melhorar aqui, não. Jesus, enquanto esteve ali, dividiu, curou quem ele podia curar, ele não deixava ninguém sem curar, ele dividia, ele dava pão para eles, mas eles sabiam que não ia ter assim. Ele falou, vocês vão ter sempre pobres, pessoas sofridas assim no mundo. Mas ele não promete, daqui para frente a realidade não. Aquelas pessoas que se reuniram ali, Jesus com 5 pães e 2 peixes alimentou todos eles, eles foram para casa, mas na casa deles não tinham o que comer. Não tinham o que comer. Jesus não mudou essa realidade, mas Jesus falou que aquilo vai passar e que eles são bem-aventurados porque eles vão ser saciados dessa fome. Eles vão estar, o reino de Deus é deles. Então que Deus possa aplicar esse bálsamo, como essa palavra é um bálsamo para a minha vida, possa ser para a sua vida, e que verdadeiramente Ele possa estar operando em cada um de nós. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, queridos. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Não deixe nada na sua mente lhe colocar dúvida a respeito de Deus. Não. Simplesmente diga sim para o Senhor Jesus. Ó Deus, reina em nós, Senhor. Que a tua vontade permaneça, Pai. Eu sei que está doendo agora, Senhor. Eu sei que tem muitos irmãos passando por situações e dificuldades. Eu não falo só nós aqui, mas espalhado pela toda a face da terra, Senhor. Momentos difíceis, angustiados, Senhor. Às vezes num leito de hospital, às vezes num presídio, às vezes numa angústia na sua casa por falta de emprego, às vezes por um problema familiar, às vezes um problema emocional, às vezes um problema de saúde, Senhor. Todos nós temos as nossas lutas, Senhor. Tu conheces cada uma delas, mas que nós possamos nos firmar nessa tua palavra, bendita e maravilhosa, Senhor. Como tu usou tua serva hoje de manhã dizer, tudo isso passa. Não significa que não vai doer, não significa que não vamos ter noites horríveis, difíceis, de muito choro e muita lágrima, mas passa e a alegria vai chegar, Senhor, porque é promessa tua. Aqueles que em ti confiam são bem-aventurados, Pai. Coloca isso no coração de cada um de nós, Senhor. E que cada um que está ouvindo essa palavra, Senhor, possa permanecer firme no teu caminho, Senhor. Não se desvie, Senhor. Que como tu subiu aquela montanha, nós também possamos subir, Senhor, para ver essa realidade, que o mundo está muito mais além da nossa própria realidade, Senhor. Existe um mundo à volta, multidões, Pai, e às vezes nós precisamos subir para ver, Senhor. Tu nos levou ao alto da montanha hoje para nós enxergarmos isso. E às vezes essa multidão está aqui do meu lado, Senhor. Pessoas do meu lado que estão sofrendo, angustiadas, que nós possamos ser usados por Ti para dizer essa verdade para essa pessoa. Fique firme, querido, estou contigo, porque Tu és a bem-aventurada, as promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida. É isso que Tu tem para dizer para cada um de nós. As Tuas promessas irão se cumprir, Senhor, e nós veremos a Deus. O reino de Deus é nosso. A nossa fome e sede de justiça vão ser saciadas, Pai, e o nosso choro vai encerrar, Senhor. Nós vamos ter só alegria na Tua presença, Pai. Nos dê essa certeza e essa confiança, Pai. É o que eu te clamo, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Podeis assentar, queridos. Vou chamar o Ministério de Louvor, para eles subirem aqui, que nós vamos já ter o momento da oferta. Mas deixa eu passar a agenda da semana.